e é uma obra que combina os mistérios da Kabbalah, do Sod, com uma orientação prática para o crescimento espiritual. Quando você abrir pela primeira vez esse livro, você vai sentir também o que eu presenciei. A minha alma, ela como se estivesse sendo despertada, como se estivesse brilhando, como se eu estivesse me conectando com o meu eu superior. Como trazer qualidade de vida. E através desse livro você vai aprender esses conceitos e também vai entender os níveis da sua alma. Esse livro pode transformar a sua vida de forma espiritual, de forma mental e de forma financeira. Sim, esse livro passa toda essa estrutura, mas dependendo de como você utiliza ele. Eu estou falando do livro Amorim, que são coleções de discursos de sábios da Torá. Porque o Sefer Shel Beinonim, que é o livro dos intermediários, que é um compilado de livros. Dentro desse livro, existem 5 livros classificando, seria o Rumash, o Pentateuco, trazendo as classificações da sua alma. Se você não sabe, eu vou deixar aqui no card também. Temos um vídeo falando sobre os 5 níveis da sua alma. Se você aprender os 5 níveis da sua alma, também o significado de Nefesh, Ruach e Neshama, você vai conseguir transformar sua vida, você vai conseguir se aproximar de Deus. De que forma? Praticando esses ensinamentos. Porque o objetivo desse livro e de qualquer livro de Torá e de Kabbalah é explicar como o ser humano pode atingir o seu potencial máximo. E esse livro divide a pessoa em 3 categorias. Um conhecido como Sadik, outro como Beinonim e outro como Orachá. O Sadik é uma pessoa extremamente boa, uma pessoa justa, conectada com a Sefira Hesed. O Beinonim é uma pessoa intermediária, sabe? É uma pessoa que comete atos positivos, atos negativos, de vez em quando acorda com a vontade de fazer o bem ao próximo, mas também tem dia que ela não está nem aí para ninguém. O Orachá já é um perverso, é uma pessoa que gosta da maldade, gosta de fazer perversidade. Exemplo aqui. O objetivo do Beinonim é o foco principal desse livro. Esse livro vai ensinar alguns conceitos que você vai aprender tanto de forma prática, também de forma teórica. Vai falar sobre a luta constante entre os impulsos que estão dentro de você, os seus pensamentos perturbadores, que permanecem sempre deixando você descontrolado, deixando você uma pessoa desenfreada. Então, esse livro vai ensinar você a ter esse autocontrole. Vai ensinar também conceitos sobre a Torá, as mitzvot, os mandamentos da Torá. Também esse livro vai explicar os 2 níveis da alma. Essa classificação já é diferente um pouco dos 5 níveis da alma. Aqui ele vai classificar de que forma? Falando sobre Nefesh Habehamid, que é a alma animal, conhecido como a Nefesh, o instinto animal, está associado ao seu ego, aos seus desejos, conectado aos seus impulsos. Também vai falar sobre o outro nível da alma, que seria a Nefesh Elokit, que é a alma divina, que é uma centelha de Deus que paira, reside dentro de você. Também é a Neshama, conhecido como a alma divina. Já o segundo nível desse livro vai falar sobre Sha'ar Yehudá Ve'Haemuná. Sha'ar é portão da unicidade, Emuná da fé. Então é o portão da unicidade da fé, conectado diretamente a Deus. Essa parte do livro vai trazer e explorar sobre a natureza da criação e a unicidade de Deus. Vai se concentrar principalmente falando de Deus, que ele não apenas criou o mundo, mas ele continua trazendo alimento e sustentando constantemente a existência que ele criou. Olha que interessante. E tudo que existe é uma extensão da vontade divina, é uma vontade que ele tem de permanecer essa parte criativa da sua própria criação. Portanto, entender essa unidade fortalece a fé e ajuda a superar as dúvidas espirituais que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem esse livro, ela só abre em determinadas páginas que esse livro vai trazer as respostas que tanto ela procura ao longo de décadas da vida dela.
a terceira parte do livro, Igeret HaTeshuvah, que é a carta do retorno, falando sobre a Teshuvah. O que seria a Teshuvah? O retorno, você voltar para a sua origem, você voltar para a sua melhor versão, que vai oferecer uma abordagem profunda sobre o conceito de Teshuvah, arrependimento, retorno a Deus. É você entender o que você está fazendo de certo, fazendo de errado. Teshuvah não é apenas abandonar o pecado, o mal, mas também realinhar a sua alma com Deus. Também essa parte, a terceira parte do livro vai falar sobre a Teshuvah Tatá, que significa o arrependimento inferior, que é lidar com os erros básicos. Então, o que significa isso? Você entender quando você erra nas pequenas coisas da vida. Também existe o Teshuvah Ilaá, que seria um arrependimento superior, que é a reconexão com Deus em um nível elevado. Então, primeiro você seria um Irat Haonet, que é você ir até Deus, reverenciar Deus pelo temor, pelo medo, e depois você entender que é o conhecimento do bem e do mal físico, e você começa a transformar e elevar a sua vida. Você começa a separar o que está conectado à vida e o que está conectado à morte. E dessa forma você pode fazer boas escolhas para a sua vida. E aqui eu já peço para você, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like para a gente alcançar mais pessoas. E deixa nos comentários o que você acha desse livro. Para quem não sabe, pessoal, o nome desse livro é conhecido como Duktei Amarim, ou se não, o livro do Tânia, para muitos que não conhecem, mas tenho certeza que tem pessoas que já conhecem esse livro. A quarta parte desse livro vai falar sobre Igeret HaKodesh, que seria epístolas sagradas. O objetivo dessa parte é reunir cartas escritas pelo autor sobre temas diversos, incluindo sobre a Sedaká, a caridade, a Emuná, sobre a Havá, sobre o amor a Deus. Então, cada uma dessas partes desse livro vai te ensinar conceitos conectados aos seus 5 níveis de alma. E automaticamente você vai percorrer ao longo desse estudo que você vai fazer de forma teórica, mas o principal e o propósito, o objetivo desse livro é você praticar esses conceitos, porque ele vai trabalhar com pensamento, fala e ação. Ele vai trazer o seu nível de Nefesh, que é a sua alma animal, vai falar muito sobre isso, vai falar sobre o Ruach, que seria o espírito, e ele vai desmistificar o que significa Espírito Santo também, que muitas pessoas acreditam que é Espírito Santo. Ele vai explicar vários nomes que tem o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né? Ruach HaElohim, também o Espírito que paira sobre você, além de falar sobre a Neshama, a alma divina. É um nível muito elevado que uma pessoa pode alcançar, e não é fácil. Ele vai destacar bastante nessa parte, a quarta parte do livro, sobre a importância da Sedaká, da caridade, porque o maior beneficiado da caridade, da Sedaká, da doação, é a pessoa que está doando, não é quem está recebendo, porque a caridade livra uma pessoa da morte. Olha só que interessante. Ele vai falar como uma maneira de elevar a alma é trazer a redenção ao mundo. Então, através da doação, através da bondade, do amor, é capaz de retificar o mundo. Mas será que é isso mesmo? Como a gente está vendo tanta perversidade no mundo, né? O quinto nível que o livro vai trazer, a quinta parte, vai falar sobre o Kruntres Aharon, que seria o tratado posterior. Ele vai trazer explicações e conceitos complexos, né, os paradoxos da Torá relacionada à Kabbalah, a parte mais profunda, o Sod. Então, para aqueles que gostam de Kabbalah, tem que abrir essa parte e entender esse conceito. Ele vai focar detalhes técnicos, interpretações avançadas de cabalistas, também de livros de Kabbalah, mostrando como o estudo da Torá reflete a essência divina. Então, a chave que você pode adquirir através desse livro, você vai entender a luta interna que há dentro do ser humano, que cada pessoa enfrenta um constante conflito entre a alma animal e também o nível da alma divina. Vai falar sobre a vitória espiritual, não é só tornar você uma pessoa perfeita,
mas resistir aos impulsos negativos que estão conectados a você e a Deus. Então vai falar sobre algo muito importante que as pessoas não sabem, que chama Bitul, que é uma anulação. Ele vai ensinar que o objetivo da vida é alcançar um estado de Bitul, de anulação, ou seja, anular o seu ego e unir à vontade divina. Ele vai explicar conceitos sobre a alegria e servir a Deus da melhor forma possível, através da sua criação. Também vai falar sobre que a alegria é essencial no serviço de Deus, como o Rebbe Nachman de Breslov menciona que você sempre tem que estar alegre, porque é um mandamento positivo. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que Deus está sempre presente nas nossas vidas. E vai trazer conceitos também falando sobre os mandamentos, os preceitos, que não é apenas os mandamentos, mas sim um canal pela qual a sua alma e também a alma divina que paira, reside dentro de você, pode ser manifestada nesse mundo físico, permitindo que o indivíduo traga a luz espiritual para você e também para o mundo. Por que o livro Tânia é tão essencial e especial? Porque ele é considerado um manual da alma, olha só. Porque ele pode ajudar a pessoa a entender a sua essência espiritual e como se aproximar de Deus. Combinar a profundidade da Kabbalah com aplicações práticas para você colocar no seu cotidiano, na sua vida. E é acessível tanto para um iniciante quanto para estudiosos mais experientes, despertando a profundidade do estudo. Então, aqui eu quero deixar algo para você também, que esse livro é um livro prático. O livro do Tânia é estudado diariamente em várias comunidades do mundo. E várias pessoas gostam de pegar o que chama de Parashiot, a porção semanal da Torá, que é um total de 54 Parashiot, une junto com esse livro e você consegue estudar a Parashá da semana junto com o livro do Tânia. Olha que interessante. O livro do Tânia é um livro transformador. Por quê? É mais do que apenas um livro. É um portal espiritual, uma chave para acessar os níveis mais profundos da alma, da Neshamot, e é uma obra que combina os mistérios da Kabbalah, do Sod, com uma orientação prática para o crescimento espiritual. Quando você abrir pela primeira vez esse livro, você vai sentir também o que eu presenciei. A minha alma, ela como se estivesse sendo despertada, como se estivesse brilhando, como se eu estivesse me conectando com o meu eu superior. Eu tenho certeza, se você adquirir esse livro e estudar esse livro, você vai se elevar espiritualmente, você vai praticar e você vai conseguir transformar a sua vida. Se você estudar todo dia um capítulo desse livro, você vai conseguir transformar a sua vida de forma significativa. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você já tem esse livro ou se você já leu alguma parte desse livro. Shalom.